Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos fazer o estudo das perguntas 137 e 138 de O Livro dos Espíritos. Pode parecer pouco, mas o material contido nas respostas é bastante amplo e profundo, tanto que, digamos assim, pode-se dizer que estão em um capítulo inteiro do Livro dos Médiuns. Tá? Mas isso aí nós vamos falar disso depois. Temos hoje, para o nosso estudo, a minha filha, Alessandra. Olá, queridos ouvintes. Muito bom estar aqui. Paz e bem para todos nós. Meus olhos de safira, Gélicas. Muito bom estar aqui. Que seja o estudo a alavanca do nosso progresso. E Guilhermina. Que bom estar de novo aqui. Vamos estudar, vamos compreender e refletir. Então, vamos começar com Guilhermina, com a pergunta 137, e seja o que Deus quiser. Então vamos lá. Livro 2º, capítulo 2º, pergunta 137. O mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Nós tínhamos visto anteriormente, nós estávamos discutindo sobre corpo, sobre alma, discutimos bastante a respeito disso nos programas passados. E hoje, Kardec pergunta, bem objetivamente, do jeito dele, se o mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes, considerando que são 2 coisas distintas. O corpo, que é a matéria, e o espírito. Aí, os espíritos, por sua vez, também respondem de maneira bem objetiva. Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. A pergunta que Kardec queria saber é se o mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes. Então, 2 corpos separados e, ao mesmo tempo, o mesmo espírito se poderia encarnar nesses 2 corpos diferentes. Se a gente pensar naquilo que a gente já estudou, já fica, a resposta já meio que se faz, né? Em termos de compreensão do que seria a alma, do que nós estudamos. Então, a resposta dos espíritos, como sempre, direta e objetiva, não. O espírito é indivisível, porque para ocupar 2 corpos diferentes, ele teria que se dividir nos 2 corpos diferentes. Então, ele é indivisível. E não pode animar simultaneamente 2 termos distintos. E aí, 2 seres. 2 seres distintos. E aí, nós temos com uma nota que foi colocada, essa referência colocada por Kardec a partir da 6ª edição. Lá embaixo tem a nota de pé de página sobre o Livro dos Médiuns. Aí diz, ver em O Livro dos Médiuns o capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. E aí a gente vai discutir isso. Essa 6ª edição, para informação dos nossos irmãos, é de 1862. Isso. Tá? E foi fundamentada nela que nós estamos utilizando a tradução de Evandro Bezerra,
ele, analisando todo o material que foi preparado em O Livro dos Espíritos, ele considerou que a versão mais completa e mais inteligível do Livro dos Espíritos seria essa versão de 1862, que foi publicada após a publicação do Livro dos Médiuns. Então, para a gente poder entender melhor, considerando que os espíritos foram diretos e objetivos, a pergunta é: pode encarnar em dois corpos diferentes? Os espíritos objetivos diretamente, não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Aí, ele nos remete. Aqui a citação, né, do Livro dos Médiuns, e eu trouxe alguma coisa sobre esse capítulo, essa corporeidade e transfiguração. E nesse trecho há uma nota de Kardec que ele diz: a alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela irradia em várias direções e pode assim manifestar-se em muitos lugares sem se fragmentar. É o mesmo que se dá com a luz ao refletir-se em muitos espelhos. Olha a grandiosidade da criação de Deus, né? Que a nossa mente racional muitas das vezes não consegue atingir, não consegue explicar bem, mas essa possibilidade, né, de irradiar-se e poder ser visto, né, em vários Bom, nós não estamos sendo vistos, lugares, mas nós estamos ouvidos em milhares de lares agora. A rádio é um exemplo disso. Exatamente, né? É um exemplo muito clássico. É um exemplo muito clássico no mundo material, né? Exato. De como se dá esse processo nós estamos de estar vistos, em vários lugares. Mas estamos sendo ouvidos. Você é uma imagem, uma voz. Que transmite uma ideia. Que transmite. Então, esse é um aspecto a considerar. Um outro aspecto que eu separei também é a questão da flexibilidade e maleabilidade do perispírito, que também está no Livro dos Espíritos. Kardec fala que admite-se em princípio que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que por uma modificação das disposições moleculares pode lhe dar a visibilidade. Então, isso ele fala a respeito da transfiguração, né, que é um fenômeno que ocorre, o mais comum, o mais notável e conhecido é um texto bíblico, a transfiguração de Jesus, né, no Monte Tabor, quando ele chama 3 apóstolos para o acompanhar, os outros ele não permite com ele, e nesse lugar há o processo da transfiguração, que o rosto dele vira um outro rosto, uma luminosidade diferenciada, e todos ficam assustados, né? Será que é Jesus que está ali mesmo? Os apóstolos ficam assustados, e está aí a resposta, na verdade não é um outro ser, é ele mesmo, dando a característica, imprimindo a característica que lhe foi necessária naquele momento. Com suas potencialidades. Né? Não são dois espíritos, é o próprio Espírito de Jesus ali se mostrando de uma forma talvez mais próxima, né, do que ele realmente de tudo que ele é. A gente não tem a capacidade, né, de entender tudo que ele foi e é. Mas naquele momento ele se mostrou de uma forma diferenciada. Essa é a transfiguração que foi citada aqui, Livro dos Médiuns. Gélicas? Interessante. Aí eu vou retomar a pergunta. Por que não? Isso, claro. Mas por que não? Porque, olha só, o mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? A resposta é não. Como já vimos aqui, a justificativa. Mas e se o tempo não for o mesmo? Se o tempo não for o mesmo, o espírito pode encarnar em corpos diferentes? Se não for ao mesmo tempo, você está dizendo. Se não for ao mesmo tempo. Então, o que a gente vê? Onde isso está fundamentado? Na própria encarnação. Porque nós temos experiências num corpo feminino, num corpo masculino, num corpo mutilado, num corpo transfigurado. Ou até desfigurado. Desfigurado, mal formado, né? Que tem as diversas patologias, né? De má formação congênita, e o espírito está ali. É o mesmo espírito, é a mesma identidade. Só que ele pode usar de corpos diferentes, em momentos, em tempos diferentes, para o seu processo evolutivo.
Mas, como o espiritismo ele é fundamentado na ciência, né? A ciência nos diz que um corpo não pode ocupar o mesmo espaço, né? Logo, o espírito não pode ocupar... Dois corpos não podem ocupar o mesmo dois espaço. corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, o espírito não pode estar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo. Por isso que os espíritos disseram bem objetivamente, não pode. Porque é o mesmo tempo, dois espaços, dois corpos diferentes. Entende? Então, com isso, ele não só ratifica a ciência, né, comprova, como também coloca uma identidade no espírito. Porque ele é uma individualidade. E essa criação individual, ela vai fazer o seu progresso através do tempo, usando de vários corpos, porém não ao mesmo tempo. Exato. E você colocou uma coisa importante que vale a pena de colocar, e lembrar que você colocou, não é ao mesmo tempo, não pode ser ao mesmo tempo, e simultaneamente. Ou seja, dentro do raciocínio, para deixar claro, o mesmo espírito pode ocupar vários corpos em momentos diferentes. Em tempos diferentes. E por encarnações diferentes e por objetivos diferentes. Essa questão que é citada aqui também, da bicorporidade, só pode ser entendida através da questão do perispírito, né? Que como pode ser visto num lugar e o corpo físico está em outro. É uma projeção, né? Projeção. É uma projeção. Não dá para analisar porque o nosso tempo é exíguo. Aliás, considerando nosso tempo exíguo, nós vamos colocar a nossa vinheta agora. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Estávamos aqui nos bastidores. Fofoqueira. Nós estávamos aqui nos... Não é fofoca, botando o assunto em dia. Comentando sobre, que nós estávamos conversando sobre a bicorporidade, o espírito poder simultaneamente em dois seres distintos, e aí, como a Angélica deixou muito claro, a ciência veio provar isso. Ou seja, os espíritos já falaram coisas que a ciência do homem veio provar muito depois. Isso não é só isso aqui, não. Tem vários momentos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, em que os espíritos respondem aquilo que a ciência humana foi aprender e foi comprovar, na verdade a palavra certa, comprovar muito tempo depois. Sim. Muito legal isso. Ou seja, é possível você estar em vários lugares ao mesmo tempo, desde que você tenha uma aparelhagem que transmita a sua imagem. Haja vista TV. TV, internet. Ou seja... Mas não tem necessariamente essa questão de você estar presente através de uma tecnologia ou através mesmo da sua característica, né, espiritual da irradiação, como a irradiação, irradiação, a palavra que ele usa é irradiação. Entende? Mas não necessariamente está encarnado, ou seja, ocupando, pertencendo a dois ou mais corpos. São coisas bem distintas. É interessante a nota dele, essa questão da irradiação que está no Livro dos Médiuns, porque ele pontua, sem se fragmentar. A nossa singularidade, a nossa individualidade, permanece. Ela é mantida. Isso que é belo, né, na criação divina. Você pode irradiar, que é o que a gente faz também quando está fazendo um trabalho de passe, de cura, está irradiando os nossos fluidos, né? Um pouquinho da gente está indo de vibração, mas a sua individualidade continua ali intacta. No caso do passe, o que você irradia é um fragmento da sua energia vital. Isso. Fluidos. Fluidos derivados da sua energia vital. Exatamente. Então vamos à pergunta 138. Gélica é esse? Na 138... Não estranho de eu chamar de Gélicas, viu? Tá bom? Gélicas, Alê, né? Guilhermina Guiex. Coisas. Sou Guiex.
Sei não, ou Gui, né? Gui, eu sou conhecida... Gui. Não, nem sei, hein? Nem sei. Não, mas é mesmo. É Guiex mesmo. Tá bom. É Guiex é doméstico. O Gui é que é... É universal. Tem que falar o nome todo também, né? Pelo amor de Deus. Guilhermina. Fala Gui que é mais fácil. Mas vamos lá. 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? A resposta dos espíritos é uma questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vós entenderdes mutuamente. Ou seja, o Kardec entra com uma questão meio que assim, querendo passar a rasteira, vamos dizer assim, né? Aquela coisa assim. Mas e aqueles que pensam que a alma é um princípio... Ué, se o cara tá pensando errado, eu vou mudar isso? Exatamente. Se entendem aí, gente, pelo amor de Deus. Tipo, uma coisa é uma objetivo, coisa, né? outra coisa é outra coisa. Se você vem estudando o princípio inteligente, o princípio material, o princípio vital, fluidos... E ainda vem me perguntar se alma, a gente acabou de falar que um monte de vezes que a alma é o espírito encarnado, vocês vêm me perguntar. Cara, o espírito é muito bom mesmo, é muito amor, né? Porque ele só respondeu isso. Detalhe. A gente vai no livro dos médiuns, tem um capítulo chamado Do Charlatanismo e do Embuste. Erasto, discípulo de Paulo, ele dá uma orientação para Kardec, dizendo que, ainda que você formule uma mesma pergunta por vários ângulos diferentes, um espírito superior não se vai apoquentar. Vai te orientar, como está dito aqui, é uma questão de palavras. Aqui o espírito não se aborreceu. Exatamente. A espiritualidade superior, ele vai passar a bola para gente, porque a questão, o questionamento, a dúvida é nossa. Sim. Por quê? Porque, primeiro, nosso vocabulário é restrito. Entende? E as explicações, às vezes a gente tem um vocábulo com uma série de significação. Diferente. Entende? Então, dependendo da forma como você utiliza, você tem que ver o contexto. Ok. Se a gente for estudar detalhadamente, como já estudamos, né, a questão da vida material, o princípio da vida material, que está lá no fluido, né, no fluido vital, que vai derivar todos os aspectos, né, tudo que constrói o mundo material, assim como o princípio inteligente vai se especializar, vai se aprimorando em cada experiência, em todos os reinos, até chegar à condição de espírito e começa seu processo de evolução, né, enquanto espírito. E enquanto espírito encarnado, ele se transforma em alma, só para a gente ter uma nomenclatura mais didática. Esse era o papel do Kardec, né, em colocar de forma didática essa ciência, em decodificar essa ciência de forma didática para que a gente possa entender. Então, é possível compreender, né, a posição dos espíritos, como ele respondeu aqui, é uma questão de palavras com a qual nada temos. Ou seja, ele não entrou no mérito da questão. Ele apenas falou, gente... Se entendam. Isso é uma questão de nomenclatura. Não naquela época, como hoje, inclusive, hoje, apesar da que a tecnologia mudou, mas naquela época, você tinha palavras, povos falando em determinadas línguas, usando determinados termos para os objetos e as coisas que os cercavam. E conceitos também ligados a isso. Então, ele coloca aqui, é uma questão de palavras. Eles nada têm sobre as palavras e os termos, até porque eles já imaginavam isso, que cada
povo teria a sua forma de comentar. E aí, eu achei a última frase dele sensacional. Começai por vos entenderem mutuamente. Vocês se entendam aí? Organizem seu vocabulário, porque a gente já explicou o que tinha que ser. Exatamente isso. Achei ótimo. É uma série de respostas Exato. que os espíritos superiores vão dando no decorrer desse capítulo, num tom bem incisivo. Exatamente. Né, em que nos convida à reflexão. Não só sobre as questões que estão aqui, mas sobre a nossa vida, a forma como a gente age em sociedade. Quando eles colocam que começai por vos entenderdes mutuamente. Quantas vezes, né, usamos o nosso tempo para discutir detalhes, nomenclaturas que não são tão profundas, né? Quer dizer, o sentido é profundo, mas a diferença de nomenclatura não. Então, eles chamam a nossa atenção sobre isso, né? A importância de nos entendermos, exatamente. A importância de não brigarmos por qualquer questão, por a forma que se chama alguma coisa, seja numa doutrina X ou numa doutrina Y. É o diálogo, o caminho e é o amor, né? Então, exato. Não existe amor, não existe diálogo se não houver nenhum tipo de concessão. Precisamos entender que o outro raciocina de uma forma diferente, ele parte, como a Guilhermina falou, de uma cultura diferente. Exatamente. De um viés diferente de entender o vocabulário. Ainda tem a questão da tradução, que é um outro complicador, que é o nível máximo que se chega no idioma. Né? Às vezes, quando você está aprendendo o idioma, a pessoa fala, traduz aí. Não é assim não, gente. Para traduzir, você tem que ser realmente muito experiente no idioma. Então, imagina a complicação que é, né, essa questão de vocabulário. Precisamos pensar sobre isso. Só para ilustrar essa questão, só para vocês terem uma ideia, o povo Inuit, quem são os Inuit? É o povo que nós chamamos de esquimós, tá? Só que no idioma deles o termo esquimó é, digamos assim, um termo desagradável para eles ouvir. É pejorativo, né? É pejorativo. Então, na verdade, eles se auto-intitulam Inuit. Tudo bem. Eles vivem aonde? No meio da neve. No Polo Norte. Um frio glacial. Literalmente. Lá, não, frio, literalmente. O local glacial. Nós temos uma palavra só para neve, né? Eles têm 20. Então tem a neve fofa, tem a neve dura, tem a neve de um jeito, tem a neve de outro. Da mesma maneira, o árabe beduíno, que mora no Saara, ele tem por volta de 16 a 17 palavras diferentes para a areia do deserto. Sim, dependendo de cada situação. Ou seja, o Inuit só tem neve à volta dele. Então ele dá diversos nomes para ela, de acordo com a consistência, o formato, a situação, temperatura, né? tudo isso. Da mesma maneira, beduíno. Se a areia for uma areia onde o pé do camelo dele afunda muito, é de um jeito. Se for uma areia mais firme, tem outro nome. Se for uma areia que levanta fácil com o vento, tem um outro nome. Por quê? O que ele tem à volta dele? Areia. Nas suas características diferentes. Múltiplas. Então, ele utiliza no idioma dele diversas denominações. No caso, nós temos essa problemática de compreensão dos fatos, porque nós não conseguimos entender que uma outra cultura viva numa condição tão diferente da nossa que nós não conseguimos, que aí nós não conseguimos compreender. Existem idiomas que têm características assim muito profundas e estranhas, inclusive. Mas o que os espíritos dizem, entendam as palavras, porque o idioma deles qual é? O pensamento. O negócio é esse. Vamos refletir a respeito. Que Papai do Céu nos guarde e nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo essa dádiva que nós temos aqui, que a todos nós é dado de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual cabe a nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao seu capítulo 27, ao penúltimo capítulo. Mas é o penúltimo na ordem sequencial do livro, porque ainda vai haver o capítulo 28. Mas eu considero esse capítulo aqui colocado numa posição muito estratégica, como se fosse realmente um fechamento. Porque nós estudamos nos outros 26 capítulos tudo a respeito, principalmente das nossas aflições, suas origens, suas causas. Aprendemos como lidar com elas, como conviver com elas, como diminuir a sua intensidade e até, em alguns casos, eliminá-las. Todos esses nossos sofrimentos, por causa das situações dramáticas pelas quais nós passamos, nós aprendemos que com os ensinamentos de Jesus, nós conseguimos viver de uma forma relativamente confortável, mesmo com as aflições ainda no nosso dia a dia. Como assim? Porque nós aprendemos aqui, como disse, diretamente como funciona o nosso universo, as leis, a principal lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aprendemos as causas das aflições, como eu falei, aprendemos a consolação de Jesus, que Ele é o nosso consolador. Aprendemos que temos que amar ao próximo, amar até o inimigo. Aprendemos sobre a fé que temos que ter, como a necessidade urgente de nos tornarmos perfeitos. Aprendemos as parábolas, que são ensinamentos de Jesus, para ilustrar para nós como é o reino de Deus, o qual nós temos que buscar incessantemente. Tudo isso nós vimos aprendendo. Agora, chega a este ponto aqui, depois de tudo isso, nós achamos que estamos seguindo isso, mas mesmo nós consigamos fazer tudo o que é pedido aqui, o que eu acho que é, no momento atual nosso, ainda é muito difícil, para nos é impossível, mas nós às vezes ficamos até frustrados porque, poxa vida, eu estou tentando fazer tudo, mas continuam ainda algumas aflições, elas diminuíram, mas ainda continuam me atormentando. Aí vem esse capítulo aqui, Pedi e obtereis. Por quê? É o capítulo para nós usarmos seus ensinamentos quando nós não conseguimos realmente, não estivermos com forças para suportar o que resta de nossas aflições ainda nesta vida. Que nós não adentramos ainda o reino de Deus. Então, enquanto não estivermos lá, vamos passar uma série de agruras resultantes, como aprendemos aqui nesses outros capítulos, resultantes do nosso comportamento inadequado nas últimas existências. Então, aqui seria, vamos dizer assim, um lenitivo para dizer, olha, não está conseguindo, mas tem um recurso de pedir a Deus um alívio, algo que possa ser feito para diminuir nossas complicações. Então o capítulo é isso, pedi e obtereis, são palavras do Cristo,
seja, se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, nós vamos obter. Como no capítulo anterior, ele falava que, no anterior ao capítulo 25, buscai e achareis. Se nós buscarmos através do trabalho o que precisamos, o que desejamos, nós vamos obter. Deus não vai nos negar. Da mesma maneira, diz aqui, se nós pedirmos algo para o nosso bem, para o bem de terceiros, de pessoas a quem nós amamos, nós vamos obter. São palavras de Jesus, nós não podemos aqui desacreditar disso. Então nós vamos estudar isso aqui com esse objetivo, que nós temos o recurso da prece, do pedido, na hora que estivermos sem forças para continuar nossa luta contra nós mesmos, para ser sincero, né? Quando nós estivermos com força para resistir às tentações, nós estivermos com força para suportar algum tranco que a vida está nos dando. Então, vamos ver o que nos diz aqui Kardec nesse estudo desse capítulo 27, Pedi e obtereis. Então, ele primeiramente vai nos trazer, nos primeiros itens, as qualidades da prece. Porque pedir é durante uma prece, durante uma oração que nós vamos fazer o pedido a Deus. Para depois obter como consequência. Mas nós temos que fazer a prece de forma adequada. Isso que nós vamos aprender aqui. Que para tudo na vida há um meio, um método, um processo. As coisas podem até ser feitas de qualquer jeito, mas a tendência a não dar um resultado bom é grande. Vamos tentar aprender como deve ser feita uma prece. Então Kardec começa propondo as qualidades da prece. Então ele começa citando aqui o Evangelho de Mateus, seu capítulo 5, versículos de 5 a 8, no qual Jesus diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lhe peçais. Seguindo aqui ainda em Mateus, aliás, Marcos, capítulo 11, versículos 25 a 26, Jesus continua: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Seguindo em Lucas, no capítulo 18, de 9 a 14, diz assim: disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. Então, quer dizer, uma parábola a respeito daquelas pessoas que põem a sua confiança em si mesmo como justos. Estão justos porque estão confiantes e desprezam as outras pessoas. Então, Jesus vai trazer uma historinha aqui para ilustrar essa situação. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. Vocês sabem que publicanos eram olhados assim, com pessoas de uma vida, porque eles eram os que coletavam os impostos pagos pelos judeus aos romanos. Então o povo judeu não gostava deles, porque eles eram os coletores de impostos. Ninguém gosta do leão do imposto de renda, né? Então eles não gostavam dos publicanos, eram tidos como pessoas de má vida. Então entrou no templo para orar, entrou primeiro um fariseu e depois um publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças
por não ser como outros homens que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Então ele está achando que está cumprindo o que tem que cumprir. Jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo, então ele está justificado. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Diz Jesus: declaro-vos que o publicano, voltou para sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então aqui há 3 momentos que Jesus nos diz como devemos orar. Qual é a qualidade da prece, né? A prece tem que ser assim, olha, não orar como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas, nos cantos, ou seja, ostentatoriamente, ficar se mostrando que está orando, que está para todo mundo ver. Não precisa. Você quer orar a Deus, pedir, vai sozinho no seu quarto lá, só está você e Deus, você ora e pede o que você quiser, que Deus está lá, está ouvindo, ele sabe, antes de você pedir, já sabe. E também ele diz, quando nós, na nossa prece, não ficar pedindo muitas palavras, que não há necessidade de palavrório enorme para fazer o seu pedido, como faziam essas pessoas. Não precisa, você vai lá sozinho no seu quarto, pede a Deus o que você quer, com poucas palavras e pronto. Também falou que quando nós tivermos que orar, se tivermos alguma coisa contra alguém, vamos lá relevar, perdoar, ficar de boa com a pessoa. Porque não posso ir com o meu coração com ódio contra alguém, com raiva contra alguém, com o coração desse jeito, e falar com Deus. Se eu estou com mágoa de alguém, estou com raiva de alguém, que alguém me fez alguma coisa errada, eu tenho que relevar isso, perdoar isso, porque eu vou falar com Deus. Eu também estou cheio de coisas erradas e quero que Deus perdoe meus pecados para poder me atender naquilo que eu necessito. Então, se eu vou pedir a Deus que me perdoe e me atenda, como é que eu não vou perdoar aquele que me ofendeu? Então, Jesus disse primeiro, você acerta os ponteiros com as pessoas com quem você tem desavença, para depois pedir. É mais um toquezinho de como deve ser a nossa prece. E conta a história desses 2 que iam para o templo orar. O fariseu, todo orgulhoso, porque ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo. Então ele diz, dá graças a Deus por não ser como esses homens aí, ladrões, injustos, adúlteros, e esse publicano, quer dizer, cobrador de impostos. Não sou como eles, eu cumpro a lei, eu jejuo, eu dou o dízimo. E o outro, humilde, sabendo dos seus pecados, foi lá pedir perdão a Deus. Eu reconheço meus pecados, pedindo perdão por eles, estou aqui pedindo ajuda, mas fazendo força para não continuar no pecado. Então Jesus diz, ó, quem foi justificado ali? Quem foi atendido nos seus pedidos? Esse último, porque ele foi humilde, reconheceu que tem os seus problemas. O outro foi orgulhoso. Então Jesus diz, todo aquele que se exaltar será rebaixado, e todo aquele que se rebaixar, se humilhar, será exaltado. Então essa é a história. Nós temos que ser humildes na hora de orar. Nós estamos diante de Deus. Temos que ser humildes, não orgulhosos. Então Kardec comenta aqui. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orar em segredo. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades,
se vos comparares aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, é aquilo que eu estava comentando com vocês. Para nós orarmos, primeiramente, para pedir o que precisamos, nós temos que seguir certos parâmetros, como citados aqui. Para justificar aquilo que vamos pedir, para que Deus diga, não, ele merece receber. E está fazendo a prece como deve ser. Mas eu acho que ainda há outros parâmetros que têm que ser atendidos à prece. Kardec se limitou aqui a falar da qualidade da prece. Tecnicamente perfeita. Agora, há outros comportamentos que têm que ser examinados. Porque se de Jesus, se nós saberemos que a prece vai ser atendida, nós temos que atender alguns parâmetros para justificar, vamos dizer assim, o atendimento ao nosso desejo. Não é? Eu acho que, basicamente, o principal é a humildade, a simplicidade. Porque se nós buscarmos a humildade para falar com Deus, nós já estamos adiantando o nosso caminho. Porque a humildade talvez seja a principal virtude que nós podemos ter. Porque para nós aceitarmos que temos defeitos, que temos necessidades, nós temos que ser humildes. Porque o orgulhoso acha que não tem defeito, acha que não precisa de nada, como foi o caso do fariseu. Então, como é que eu vou pedir a Deus alguma coisa? Sendo orgulhoso, eu não vou pedir nada, porque eu sou o tal. Não é assim, nós temos que ser humildes. Eu acho que a humildade, no caso da prece, é básico. Aliás, é básico em tudo na nossa vida, mas na prece principalmente. O Buda tinha um pensamento que é semelhante ao que Jesus fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz, temos que ter humildade para com Deus e compaixão para com os homens. Então, se nós estamos com uma necessidade grande, precisamos de ajuda e apelamos para Deus Todo-Poderoso para nos ajudar, eu tenho que ser humilde para com Deus. Não posso ser orgulhoso para com Deus. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter compaixão dos homens, como diz aqui o Cristo. Se você tem alguma coisa contra alguém, ou que alguém tem contra você, você tem que ter compaixão dessa pessoa e ir lá tentar resolver. Porque você vai com seu coração livre, leve, solto, pedir a Deus suas graças. Essa é a ideia da qualidade da prece. Como a prece deve ser feita, não ser feita com milhares de palavras pomposas. Isso tanto vale para a prece individual, quando nós estamos orando a Deus, pedindo ajuda para a nossa situação, já que os outros 26 capítulos não foram suficientes para resolver a nossa encrenca. Esse 27 aqui está nos dando uma dica é o último recurso que temos. Eu considero, inclusive, nem ser o último, mas eu acho o recurso de sempre. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o último, o que for. Porque a prece tem que ser constante. Nós temos que estar sempre antena ligada, orando, pedindo ajuda, porque nós estamos sempre precisando de coisas. Nós não estamos isentos de acontecer coisas conosco. Então precisamos de ajuda o tempo todo. Então nós temos que ser humildes, temos que ter compaixão do próximo, ser diretos com Deus, usar poucas palavras, pedir diretamente, meu Deus, eu estou numa situação difícil, o Senhor sabe como eu estou, então eu preciso de ajuda. Reconheço minhas faltas, que eu sou uma pessoa complicada, não consigo dar conta dos meus defeitos, das minhas tentações, mas no momento eu preciso de ajuda. E pronto, não precisa ficar contando história complicada, 1000 palavras. Então, dizendo, vale tanto para a nossa prece individual, como vamos fazer uma prece em geral para outras pessoas,
a prece destinada a um público, temos que ser concisos, não é falatório, muitas palavras complicadas, palavras bonitas, que não é isso que vai fazer diferença. Não é pela quantidade de palavras, nem vamos dizer assim, o rebuscado das palavras, que vai fazer a prece ser mais ou menos eficaz. Isso é uma ilusão. Como diz Jesus aqui, quem pensa assim são os pagãos. Diz assim: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles. Então não precisa múltiplas palavras, não precisa, tem que ser simples, concisos, objetivos para obter aquilo que desejamos. No próximo programa nós vamos falar da eficácia da prece, do efeito que a prece tem. Isso vamos deixar para o próximo programa. Por hora vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos uma noite abençoada, de paz e descanso, para o próximo dia começar a lida. Fiquem todos com Deus, muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.